Você já imaginou entrar em um lugar onde, ao invés de ser bem-vindo, você é tratado com desconfiança e frieza só por ser quem você é? Foi exatamente isso que aconteceu com Ana Clara, uma mulher negra cheia de sonhos e determinação, que entrou em uma grande concessionária para investir no seu futuro, mas acabou enfrentando um preconceito que parecia impossível de superar. Mas essa não é só uma história de dor e rejeição. É, acima de tudo, uma história de coragem, luta e transformação. Ana Clara, mesmo diante da humilhação, não se deixou abater. Com força, inteligência e apoio, ela descobriu que a verdadeira vitória está em se manter firme e usar os obstáculos como combustível para alcançar o que merece. Nesta série, você vai acompanhar a jornada dessa mulher incrível que, contra todas as expectativas, tornou-se a dona da concessionária que a rejeitou. Uma história real, com desafios e vitórias, que nos lembra da importância do respeito, da inclusão e do poder da mudança. Prepare-se para se emocionar, refletir e se inspirar. Essa é a história de Ana Clara, uma mulher que transformou preconceito em oportunidade e mostrou que ninguém pode impedir quem sabe o seu valor. Se você acredita no poder da superação, fique comigo até o final. E não esqueça, essa história pode mudar a forma como você vê o mundo. Ana Clara respirou fundo ao entrar na concessionária Auto Elite. O lugar era imponente, com carros reluzentes em fila, sob a luz clara das vitrines. Ela já sabia exatamente o modelo que queria, pois seu novo negócio exigia um veículo confiável e moderno. Apesar da excitação, sentia aquela mistura de ansiedade e cautela, uma sensação que nem sempre desaparecia em ambientes onde, por vezes, sentia-se julgada pela cor da sua pele. Com passos firmes, se aproximou do balcão de atendimento, onde Amanda, a gerente da loja, ajeitava alguns papéis. Amanda era uma mulher branca na casa dos 40 anos, com uma postura rígida e olhar analítico. Ao notar Ana Clara, ela a observou de cima a baixo, seu semblante fechando levemente. "Posso ajudar?" perguntou Amanda com voz controlada, mas fria. "Sim, estou interessada em conhecer os modelos de SUV que vocês têm para venda", respondeu Ana Clara, mantendo um sorriso educado. Amanda, porém, pareceu duvidar da intenção de Ana Clara. "O que exatamente você pretende? Comprar ou apenas olhar?" A pergunta foi feita com uma ponta de desdém, como se Ana Clara fosse apenas mais uma curiosa, uma visitante indesejada. Ana Clara sentiu o desconforto crescer, mas não se deixou abalar. "Quero comprar, tenho condições e preciso de um carro para o meu novo empreendimento." Amanda cruzou os braços, hesitou por um momento e, sem muito rodeio, disse: "Acho melhor você não perder nosso tempo. Não parece o tipo de cliente que atendemos aqui." Ana Clara, surpresa e magoada, tentou argumentar, mas Amanda levantou a mão em sinal de interrupção. "Por favor, é melhor que você vá." Naquele instante, o ambiente pareceu se fechar em volta de Ana Clara. Sentiu o peso do preconceito silencioso, o olhar das outras pessoas na loja, o desconforto crescente em seu peito. Sem perder a compostura, Ana Clara virou-se e saiu, com a dignidade intacta, mas o coração apertado. Enquanto caminhava para fora da Auto Elite, uma determinação silenciosa começou a crescer dentro dela. Aquela rejeição, aquela frieza, só fariam com que ela se fortalecesse ainda mais. Ana Clara saiu da Auto Elite com o coração apertado, mas a cabeça erguida. Cada passo fora da loja parecia carregar um peso invisível, o peso de uma rejeição que ia muito além daquele momento. Ela sabia que não era a primeira, nem a última, a ser vista com desconfiança, ou mesmo desdém simplesmente por ser quem era. Enquanto caminhava pela calçada, os sons da cidade pareciam distantes, como se estivessem em uma bolha ao seu redor. O rosto de Amanda ainda martelava sua mente. Aquela frieza, aquele olhar julgador. Ana Clara tentava se convencer de que não era culpa dela, que aquela atitude refletia mais a insegurança e o preconceito da outra pessoa do que qualquer coisa real em seu próprio valor. Ela lembrou das histórias que ouviu desde pequena, dos episódios que sua mãe lhe contou sobre as dificuldades enfrentadas
simplesmente por ser negra. Mas nunca pensou que um dia ela mesma passaria por algo tão direto e doloroso. Era um choque que lhe mostrava, com clareza, que o mundo ainda tinha muitas barreiras invisíveis para quebrar. No entanto, aquela experiência, apesar de amarga, acendeu uma chama dentro dela. Ana Clara sentia que aquele não seria o fim da história. O que aconteceu na concessionária não era apenas um obstáculo. Era um chamado para que ela provasse, não só para Amanda, mas para o mundo, quem ela realmente era. Sentou-se em um banco próximo, tirou o celular do bolso e enviou uma mensagem para sua irmã mais velha, Letícia. Preciso falar com você. Aconteceu algo hoje, algo que não esperava. Enquanto esperava a resposta, Ana Clara respirou fundo, buscando forças no silêncio ao seu redor. Aquela rejeição era dura, mas não conseguiria calar seus sonhos e sua luta. Ela sabia que, para conquistar respeito, às vezes era preciso mostrar a própria força, mesmo quando tudo parecia conspirar contra. Naquela mesma noite, Ana Clara estava em casa, ainda processando o que havia acontecido na concessionária. A tensão não a deixava relaxar, mas um telefonema urgente de sua irmã Letícia prometia mudar tudo. Letícia chegou pouco depois, com uma pasta cheia de documentos nas mãos e um olhar sério, porém cheio de esperança. Ana, precisamos conversar, disse ela, sentando-se ao lado da irmã no sofá da sala iluminada, apenas pela luz tênue do abajur. O que foi? Ana Clara perguntou, sentindo um misto de curiosidade e apreensão. Letícia respirou fundo e abriu a pasta. Você sabia que seu pai estava preparando algo para você? Começou ela mostrando documentos oficiais, contratos e cartas assinadas. Como assim? Ana Clara franziu a testa, surpresa. Seu pai se aposentou silenciosamente há alguns meses, mas ele deixou para você a posse majoritária da Alto Elite. Ele queria que você conquistasse tudo por mérito próprio, mas agora chegou a hora de você assumir. Ana Clara ficou em silêncio, olhando para os papéis que confirmavam a verdade. Era inacreditável. A mulher que a gerente Amanda rejeitara com desprezo era, na verdade, a dona da concessionária. A revelação mexeu profundamente com ela. Sentiu uma mistura de incredulidade, alívio e uma responsabilidade enorme pousar em seus ombros. Ele confiava em você, continuou Letícia, e quer que você transforme essa empresa, que seja a voz da mudança dentro daquele lugar. Ana Clara fechou os olhos por um momento, absorvendo tudo. Aquele segredo guardado com tanto cuidado, agora era sua realidade. Um passo gigante, capaz de virar a maré contra qualquer preconceito. Ela sabia que não seria fácil. Haveria resistência, dúvidas, talvez até mais rejeições. Mas também sabia que agora tinha o poder de mudar o jogo. Não só para ela, mas para todos que enfrentavam o mesmo tipo de barreira. Ana Clara ergueu o olhar, decidida. Amanhã eu vou voltar lá e vou mostrar para todos quem eu realmente sou. Ana Clara passou a noite refletindo sobre o que precisava ser feito. Cada detalhe daquela manhã, quando fora humilhada por Amanda, ecoava em sua mente como um lembrete do porquê ela precisava lutar. Não só por si mesma, mas por todas as pessoas que, como ela, já enfrentaram portas fechadas por causa da cor da pele. Logo cedo, ligou para Letícia, que se tornou sua maior aliada nos últimos dias. Vamos precisar montar uma equipe forte. Advogados, consultores, pessoas que entendam de gestão e possam ajudar a guiar essa transição. Explicou Ana Clara com firmeza. Letícia concordou imediatamente, e juntas começaram a mapear os melhores profissionais para a causa. Nos dias que se seguiram, Ana Clara mergulhou em uma rotina intensa. Entre reuniões com advogados e revisões de documentos, estudava cada cláusula do contrato social da Alto Elite, entendendo o funcionamento da empresa que agora seria sua para transformar. Seus advogados prepararam uma dossiê completo. A documentação legal que comprovava sua posse majoritária, a carta de aposentadoria assinada pelo pai, e até declarações de testemunhas que confirmavam o planejamento da transferência. Nada ficaria em aberto para interpretações. Enquanto isso,
Ana Clara mantinha contato com a diretoria da concessionária de forma discreta, evitando levantar suspeitas. Amanda continuava alheia à tempestade que se aproximava, gerenciando o dia a dia com a mesma postura rígida e autoritária. Mas Ana Clara sabia que a batalha não seria vencida só nos papéis. O maior desafio seria o ambiente humano, cheio de resistências silenciosas e olhares preconceituosos que ela já conhecia bem. Ela imaginava a reunião no conselho da empresa, o momento em que todos os olhares se voltariam para ela, não mais como uma cliente desconfiada, mas como a legítima dona da autoelite. Sentia um misto de ansiedade e coragem que só aumentava sua determinação. Naquele dia, depois de mais uma maratona de reuniões, Ana Clara fez um resumo mental do que precisava dizer. Não estou aqui para punir ninguém. Quero construir uma empresa que respeite a diversidade e valorize cada pessoa. Quero que a autoelite seja exemplo, que prove que a competência não tem cor, que a liderança pode vir de onde menos esperam. À noite, antes de dormir, sentou-se à janela do apartamento e olhou para as luzes da cidade. Pensou em tudo que havia conquistado até ali e no que ainda estava por vir. Sabia que a mudança seria difícil, que Amanda talvez resistisse, que haveria quem duvidasse do seu direito. Mas também sabia que agora tinha a força necessária para transformar essa história. Na manhã seguinte, já vestida com um terno impecável, Ana Clara pegou a pasta com os documentos e saiu para enfrentar a reunião que mudaria tudo. A concessionária Autoelite nunca mais seria a mesma. O dia da reunião chegou com um peso quase palpável no ar. Ana Clara vestia seu melhor terno, carregando uma pasta recheada de documentos que não apenas provavam sua posse legal, mas também simbolizavam toda a luta que a havia trazido até ali. Cada passo rumo à autoelite era uma mistura de ansiedade e determinação. Ao atravessar a entrada da concessionária, sentiu os olhares curiosos e, em alguns casos, desconfiados de funcionários e clientes. Mas ela não era mais a mesma mulher que havia saído dali dias atrás, rejeitada e humilhada. Agora ela era a dona, a voz legítima daquela empresa. Amanda, que comandava o ambiente com sua postura austera, foi a primeira a notar sua presença. Seus olhos se arregalaram quando Ana Clara se aproximou da sala de reuniões, acompanhada de representantes do conselho e de seus advogados. Ana Clara, a voz de Amanda falhou, carregada de surpresa. Sim, sou eu, respondeu Ana Clara com serenidade. A reunião começou formalmente, mas o clima estava tenso. Ana Clara abriu a pasta e apresentou os documentos. Contratos oficiais, assinaturas do pai, declarações do conselho. Cada papel era um golpe certeiro contra a ignorância e o preconceito que ela enfrentara. Amanda tentou intervir. Eu não sabia. Achei que você fosse apenas uma cliente. Sua voz tremia, as justificativas saindo como um pedido desesperado de compreensão. Mas a vergonha era evidente em seu rosto. Por mais que tentasse, não havia como apagar a imagem da rejeição injusta que havia imposto a Ana Clara. Amanda, Ana Clara respondeu com calma, porém firme. A verdade é que o respeito deve ser a base de qualquer relacionamento, seja comercial ou humano. Eu espero que este seja o início de uma mudança não apenas para a empresa, mas para cada pessoa que aqui trabalha. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Alguns membros do conselho trocaram olhares. Outros pareciam aliviados por finalmente ver a justiça sendo feita. Amanda abaixou a cabeça, não mais capaz de sustentar seu orgulho ferido. A reunião terminou com a oficialização da posse de Ana Clara como nova proprietária da Autoelite. Mais do que um ato legal, aquele momento representava uma vitória contra o preconceito e a discriminação. Ao sair da sala, Ana Clara sentiu que aquela era apenas a primeira batalha, mas que a força que carregava seria suficiente para transformar não só a concessionária, mas todo o ambiente ao seu redor. Aos olhos de muitos, Ana Clara poderia ter escolhido um caminho fácil. Punir Amanda pela humilhação que sofreu, afastá-la da empresa ou até mesmo demiti-la sumariamente. No entanto, para Ana Clara, aquilo não se tratava de vingança,
mas de justiça e transformação. Ela sabia que o verdadeiro poder estava na capacidade de mudar corações e mentes, não apenas em impor regras ou decretar punições. Por isso, no seu primeiro discurso oficial, como nova dona da Alto Elite, ela deixou claro seu propósito. Estamos aqui para construir algo maior do que apenas uma empresa de carros, disse Ana Clara com voz firme, porém acolhedora, diante de toda a equipe reunida no auditório da concessionária. Quero que este seja um lugar onde todos se sintam valorizados, respeitados e ouvidos, independentemente de sua cor, origem ou qualquer outra diferença. Ana Clara apresentou um plano de ação audacioso, um programa de treinamento intensivo focado em diversidade, inclusão e respeito no ambiente de trabalho. A ideia era que cada funcionário, desde os vendedores até a alta gerência, participasse e compreendesse a importância de um ambiente inclusivo. Amanda, sentada entre os presentes, sentia uma mistura de nervosismo e curiosidade. Nunca havia pensado na possibilidade de se redimir por meio da educação e do diálogo. O programa começou com palestras e workshops, conduzidos por especialistas em diversidade racial e cultural. Os funcionários foram convidados a compartilhar suas experiências, discutir preconceitos implícitos e refletir sobre atitudes que, até então, passavam despercebidas. Com o passar das semanas, mudanças sutis começaram a acontecer. Amanda mesma, antes rígida e distante, começou a se abrir para a transformação. Reconheceu suas falhas e passou a agir com mais empatia e respeito para com os colegas e clientes. Ana Clara acompanhava tudo de perto, orgulhosa de ver a Alto Elite se transformar não apenas em um local de negócios, mas em uma verdadeira comunidade. Ela sabia que o caminho seria longo e cheio de desafios, mas estava determinada a liderar essa mudança. Essa não é apenas a minha vitória, disse Ana Clara em uma reunião interna. É a vitória de todos que acreditam que o respeito e a igualdade são possíveis, mesmo onde menos esperamos. A concessionária começou a ganhar uma nova reputação e a confiança de clientes e funcionários cresceu visivelmente. Para Ana Clara, aquela era a verdadeira conquista. Um espaço onde a dignidade de cada pessoa era o maior patrimônio. Os primeiros dias após o lançamento do programa de diversidade na Alto Elite foram, para muitos, um verdadeiro choque de realidade. Em uma empresa que funcionava há décadas sob uma cultura rígida e excludente, abrir espaço para o diálogo sincero e para o reconhecimento das próprias limitações não era uma tarefa fácil. Entre os funcionários surgiram resistências, dúvidas e desconfortos que precisavam ser encarados de frente. Amanda, especialmente, passou por um turbilhão interno. Aquela mulher que sempre se mostrara implacável e segura de si, agora via suas convicções abaladas. No começo, ela tentou minimizar o impacto das palestras e workshops, encarando-os como mais uma formalidade necessária. Mas pouco a pouco, as histórias compartilhadas por colegas, as reflexões sobre preconceitos implícitos e o confronto com suas próprias atitudes passaram a penetrar sua armadura. Certa tarde, durante um dos encontros, Amanda se viu emocionada ao ouvir o relato de um jovem vendedor que contou sobre a discriminação que sofrera em empregos anteriores, por causa da cor da pele e do sobrenome exótico. Aquela voz trêmula, mas cheia de coragem, despertou algo que ela havia esquecido: a empatia. Pela primeira vez, Amanda sentiu o peso das próprias atitudes e percebeu que não podia continuar vivendo no mundo das certezas absolutas. Enquanto isso, Ana Clara não se limitava a ser a chefe distante que apenas comandava. Ela caminhava pelos corredores da concessionária, conversava com os funcionários, perguntava sobre suas dificuldades, escutava suas histórias. Essa proximidade conquistava o time. Muitos que antes se sentiam invisíveis, agora sentiam-se valorizados. Para eles, Ana Clara representava uma mudança real, uma líder que não só falava, mas agia. Houve desafios, claro. Algumas pessoas resistiam às mudanças e, em algumas ocasiões, havia conflitos abertos entre colegas que não queriam abandonar velhos hábitos. Ana Clara sabia que aquele processo era uma jornada, não uma corrida,
e usava sua paciência e determinação para conduzir cada situação com sabedoria. Ela promovia encontros semanais para que todos pudessem falar sem medo, compartilhar dúvidas, apresentar sugestões. O ambiente aos poucos ia se tornando um espaço seguro, onde erros eram encarados como oportunidades de aprendizado e crescimento. Amanda, que passou de antagonista a uma das maiores aliadas da transformação, chegou a pedir uma conversa privada com Ana Clara. "Eu quero pedir desculpas", disse Amanda, com a voz embargada. "Não só pelo que eu fiz a você, mas por tudo que representei para essa empresa até hoje. Eu nunca percebi o quanto estava errada." Ana Clara sorriu com sinceridade. "O importante é que você está aqui agora, disposta a mudar. Isso já faz toda a diferença." Essa troca marcou um ponto de virada. Amanda começou a se envolver ativamente nos treinamentos, buscando entender mais sobre diversidade, racismo estrutural e inclusão. Passou a incentivar a equipe a participar e a apoiar colegas que enfrentavam dificuldades. Ao mesmo tempo, a concessionária começou a receber elogios cada vez mais frequentes dos clientes. Muitos comentavam sobre a melhora no atendimento, a cordialidade dos funcionários, a sensação de respeito e acolhimento. A AutoElite estava reconstruindo sua reputação, passo a passo. Vendedores que antes se viam como rivais passaram a colaborar, partilhando informações e ajudando uns aos outros a fechar negócios. O ambiente tornou-se mais leve, produtivo e cheio de energia positiva. Ana Clara via tudo isso com o coração cheio de esperança. Sabia que ainda havia muito caminho a percorrer, que o mundo lá fora também precisava mudar. Mas naquele pequeno espaço, no dia a dia da concessionária, uma transformação real e significativa estava acontecendo. Em uma reunião de equipe, ela disse emocionada: "Acredito que essa é a prova de que, quando abrimos nosso coração e nossa mente, podemos quebrar qualquer barreira. Não é só sobre negócios, é sobre humanidade." Os aplausos que seguiram foram calorosos e espontâneos. Para muitos ali, aquele momento representava não só o recomeço da empresa, mas um recomeço pessoal, um novo capítulo em suas vidas. Ana Clara fechou os olhos por um instante e sentiu a força da mudança. Ela sabia que para transformar o mundo era preciso começar por um passo. E aquele passo, naquela manhã ensolarada na AutoElite, estava sendo dado com firmeza e coragem. O sol iluminava o salão principal da concessionária AutoElite, como nunca antes. Os carros brilhavam sob as luzes, mas o que mais chamava a atenção não eram os veículos, e sim o clima vibrante que preenchia o ambiente. Havia uma energia renovada, um movimento pulsante que refletia a transformação profunda que acontecia ali dentro. Sob a gestão de Ana Clara, a AutoElite começava a colher os frutos de uma mudança que ia muito além das vendas. O crescimento financeiro era evidente. Os números mostravam um aumento constante nas vendas de veículos, com clientes fidelizados e muitos novos interessados atraídos pela nova reputação da loja. Mas o verdadeiro destaque era o que os números não conseguiam mostrar: a reputação da concessionária, que agora era um símbolo de respeito, inclusão e empatia. Clientes que antes se sentiam inseguros ou desconfiados ao entrar no estabelecimento, agora recebiam um atendimento caloroso e personalizado. Funcionários treinados com o programa de diversidade se mostravam atentos às necessidades de cada pessoa, criando uma experiência única, onde o respeito pela individualidade era prioridade. Ana Clara sabia que aquela mudança cultural era o motor do crescimento. Ela acompanhava pessoalmente o atendimento, conversava com clientes, escutava sugestões e promovia uma relação de proximidade que fortalecia a confiança. A imprensa local começou a notar o impacto positivo. Reportagens elogiavam a concessionária por sua gestão inovadora e pelo ambiente inclusivo que criara, destacando Ana Clara como uma líder visionária que quebrava paradigmas. Além disso, parceiros comerciais passaram a buscar a AutoElite como referência no mercado, interessados em colaborar com uma empresa que prezava por valores tão importantes. No setor interno, a equipe cresceu em número e qualidade. Novos talentos foram contratados,
atraídos pelo clima de respeito e pela oportunidade de trabalhar em uma empresa que valorizava a diversidade. Ana Clara promoveu programas de desenvolvimento profissional, incentivando cada colaborador a alcançar seu potencial máximo. Com um ambiente saudável e motivador, a produtividade aumentou e o desempenho dos vendedores alcançou níveis inéditos. Amanda, agora uma das líderes mais respeitadas da equipe, frequentemente compartilhava suas experiências e aprendizados, ajudando a construir uma cultura de apoio mútuo e crescimento coletivo. O crescimento da Auto-Elite também trouxe impacto para a comunidade local. Ana Clara iniciou projetos sociais, parcerias com organizações que promoviam inclusão e oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade. Ela via aquele crescimento como uma responsabilidade, não apenas para aumentar lucros, mas para contribuir de forma positiva para a sociedade. Em uma entrevista recente, Ana Clara foi questionada sobre o segredo do sucesso. O que mudou na Auto-Elite foi a maneira como tratamos as pessoas, respondeu ela com um sorriso tranquilo. Quando respeitamos e valorizamos cada indivíduo, não só vendemos carros, mas construímos confiança e relacionamentos duradouros. Os resultados falavam por si. A concessionária que um dia fora palco de rejeição e preconceito, agora era um exemplo de transformação, onde a liderança de Ana Clara fazia toda a diferença. Enquanto caminhava pelo salão, observando sorrisos, cumprimentos e olhares confiantes, Ana Clara sentiu uma profunda gratidão. Sabia que aquele crescimento era fruto da coragem de enfrentar desafios e da decisão de transformar o impossível em realidade. O sol da manhã entrava pelas janelas da Auto-Elite com uma luz suave, quase simbólica, iluminando um novo capítulo que se desenhava no coração da concessionária. Para muitos ali, aquele não era apenas mais um dia de trabalho, era a celebração da superação, do aprendizado e da transformação. Amanda, sentada na primeira fileira do auditório, sentia o peso das semanas que haviam passado desde o fatídico encontro com Ana Clara. Os olhos antes frios agora refletiam sinceridade e humildade. O preconceito que um dia a cegara havia dado lugar a uma profunda reflexão sobre seus erros e suas consequências. Naquele dia, em uma reunião geral convocada por Ana Clara, Amanda fez algo que parecia impossível meses atrás. Subiu ao palco para se dirigir a toda a equipe. "Eu quero pedir desculpas", começou Amanda, a voz firme, porém carregada de emoção. "Não só por ter expulsado Ana Clara, que agora é a nossa líder e dona da concessionária, mas por todas as vezes que deixei o preconceito guiar minhas ações aqui dentro." Houve um silêncio respeitoso na sala, seguido de alguns aplausos tímidos que foram crescendo, tornando-se calorosos e espontâneos. "Eu aprendi muito desde então", continuou Amanda. "Aprendi que não se trata apenas de vender carros ou gerir uma equipe, mas de criar um ambiente onde todos se sintam valorizados e respeitados. Quero ser uma aliada dessa transformação e contribuir para que a Auto-Elite seja um exemplo de diversidade e inclusão." Ana Clara observava a cena com um sorriso tranquilo. Aquela reconciliação não era apenas um ato simbólico, mas a prova de que a mudança verdadeira nasce da coragem de reconhecer erros e da disposição para evoluir. Depois da reunião, Amanda procurou Ana Clara para um momento privado. "Ana, eu quero que você saiba que estou comprometida com essa nova fase. Quero ajudar a construir um futuro melhor para todos aqui. Obrigada por sua liderança e paciência comigo." Ana Clara apertou a mão de Amanda, sentindo a sinceridade naquele gesto. "Obrigada por sua coragem em dar esse passo, Amanda. Juntas, podemos transformar a Auto-Elite em um lugar onde ninguém precise passar pelo que eu passei." A partir daquele dia, Amanda tornou-se uma das vozes mais fortes na luta contra o preconceito dentro da empresa. Participava ativamente dos treinamentos, promovia discussões abertas e ajudava colegas a entenderem a importância do respeito mútuo. A antiga tensão que pairava no ar foi substituída por um clima de cooperação e amizade. A equipe cresceu unida, aprendendo a valorizar as diferenças e a construir um ambiente onde todos tinham voz. Para Ana Clara,
Aquela reconciliação simbolizava muito mais do que a vitória pessoal ou o sucesso da empresa. Era a materialização da esperança de um mundo melhor, onde o respeito e a empatia pudessem transformar vidas. E assim, a autoelite seguia seu caminho, guiada por uma liderança que acreditava no poder da mudança e no valor de cada pessoa. O salão da autoelite estava decorado com flores, luzes e banners que celebravam uma nova era para a concessionária. Funcionários, clientes, parceiros e membros da comunidade local se reuniram para a cerimônia de comemoração oficial da transformação que a empresa havia vivido nos últimos meses. O clima era de festa, mas também de reflexão profunda. Naquele momento, não se celebrava apenas números ou contratos. Celebrava-se a vitória do respeito, da inclusão e da justiça. Ana Clara subiu ao palco com o coração pulsando forte, olhos marejados pela emoção que transbordava em seu peito. O silêncio tomou conta da plateia quando ela começou a falar, sua voz firme e carregada de significado. Hoje não celebramos apenas a minha conquista pessoal. Começou olhando para cada rosto no salão. Celebramos a vitória de todos que acreditam que a mudança é possível, que acreditam que o respeito ao outro, independente de sua cor, origem ou história, é a base para construirmos um mundo melhor. Ela fez uma pausa, permitindo que suas palavras penetrassem no coração de cada pessoa ali presente. Quero que essa história sirva de exemplo para todos nós, que o verdadeiro poder não está em títulos ou riquezas, mas em reconhecer o valor do outro, em abraçar a diversidade e lutar por justiça. Que a autoelite seja um símbolo dessa transformação. Aplausos calorosos ecoaram, enchendo o salão de energia positiva e esperança. Ana Clara sorriu, sentindo que cada desafio enfrentado, cada lágrima derramada e cada momento de dúvida haviam valido a pena. Agradeço à minha família, aos meus amigos, à equipe que acreditou em mim e até mesmo àqueles que um dia duvidaram, continuou com sinceridade, pois foram essas dificuldades que me fortaleceram e me mostraram o caminho da coragem e da perseverança. Amanda, sentada na primeira fila, levantou-se emocionada, aplaudindo com um sorriso genuíno. Era a prova viva de que a transformação era real e possível. Após o discurso, a festa continuou com música, risos e histórias compartilhadas. Ana Clara conversava com funcionários e clientes, ouvindo agradecimentos e reconhecendo que, juntos, haviam construído algo maior do que qualquer um poderia imaginar. Naquela noite, ao voltar para casa, Ana Clara olhou para o céu estrelado e sentiu uma paz profunda. Sua luta havia mudado não só a sua vida, mas a de todos ao seu redor. A autoelite era agora mais do que uma concessionária. Era um exemplo vivo de que respeito e inclusão podem transformar o mundo. E, com essa certeza no coração, Ana Clara sabia que aquela era apenas a primeira de muitas vitórias a serem conquistadas. Uma verdadeira lição de coragem, justiça e transformação. Se você acredita que o respeito e a inclusão podem mudar o mundo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e, claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora como essa. Juntos podemos construir um futuro melhor. Até a próxima. Sparkles Car.